De acordo com os dados do relatório Diversidade, Representatividade e Percepção, Censo Multissetorial 2022 da Gestão Queiroz, 32% do quadro funcional das empresas são mulheres e 33% são negros, isto é, pretos e pardos. Entretanto, no recorte Mulheres Negras, o percentual cai para 8,9%. Liliane Rocha, CEO e fundadora da Gestão Queiroz, consultoria de sustentabilidade e diversidade, explica que esses dados mostram uma grande subrepresentação de mulheres negras dentro das estruturas de trabalho. O estudo ele tem 2 dados alarmantes. O primeiro é o dado que nos mostra que mulheres no quadro funcional das grandes empresas são 32%. E negros no quadro funcional, 33%. E quando a gente olha no recorte mulheres negras em todo o quadro funcional das empresas, são somente 8,9%. E o segundo é quando vai para os cargos de gerente acima, e a gente vê que o percentual de mulheres cai para 25%, o percentual de negros cai para 17%, mas o percentual de mulheres negras despenca para 3%. Então, seja no quadro funcional ou na liderança, quando a gente olha a intersecção ser mulher, ser negro, mulher negra, a gente percebe o quanto a gente tem, e aí como diz Djamila Ribeiro, universalizado a questão da mulher pela mulher branca e universalizado a questão do negro pelo homem negro. E a gente precisa então entender que se mulheres negras são 29% da população brasileira, se mulheres negras chefiam lares, se mulheres negras tem avançado e se tornado a maioria no empreendedorismo brasileiro, a gente precisa segurar mecanismos de políticas públicas e ações afirmativas no âmbito público e no âmbito empresarial para garantir equidade para as mulheres negras. O estudo inédito analisou informações consolidadas de setores industriais como mineração, metalurgia, agronegócio e automotivo, mas também mercado financeiro, atacado e varejo. Foram mais de 26 mil participantes em 12 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e 23% do território latino-americano. De acordo com Liliane, os dados revelam que o país ainda tem muito a avançar em questões de inclusão e valorização da mulher negra. Eu acho que quando a gente vê no Censo Multissetorial da Gestão Queiroz, feito entre 2019 e 2021, com 26 mil respondentes, em empresas referência que atuam com seriedade em diversidade e inclusão, que mulheres negras no nível gerente acima são somente 3%, a gente percebe o tamanho desse abismo, né? E as empresas que não são referência. E quando a gente vai para o empreendedorismo e vê estudos do Sebrae que apontam que a maioria das empreendedoras negras tem uma renda média mensal de até R$ 1.500, a gente também percebe e evidencia o tamanho dessa lacuna. Seja dentro de grandes empresas, seja empreendendo, é como se a gente tivesse determinado que mulheres negras têm uma renda inferior a mulheres brancas, homens negros. E mulheres negras são 29% da população brasileira, ou seja, assegurar a equidade para mulheres negras é fundamental para garantir o pleno desenvolvimento do Brasil, considerando a totalidade da população brasileira, sem deixar uma parcela da população brasileira para trás, no caso, as mulheres negras. Liliane conta que gradualmente algumas empresas vêm apostando em projetos de diversidade e conseguido bons resultados. É o caso do Tenda Atacado, que por meio do Tenda Inclui, conta hoje com 36% de líderes negros e tem a meta de atingir 56% de líderes negros até 2027. Camila Oliveira é um exemplo. Ela é responsável por gerenciar a administração de mais de 40 unidades da empresa. Para mim significa transformação, ter certeza que eu estou abrindo portas para muitas pessoas que virão e também que para os meus e para mim existe um universo de possibilidades aí fora que a gente não imaginava ter. Eu acho que para profissionais negros no ramo operacional, não. Eu não acho. Na verdade, nunca tive um exemplo a seguir de profissional negro na liderança. Então, é mais difícil a gente se imaginar aqui em posições diferentes, né? Na minha trajetória foi um pouco mais difícil. Eu demorei para conquistar o primeiro emprego, porque também eu sempre procurei áreas administrativas, áreas
de escritório, e aí o mercado sempre me oferecia vagas mais operacionais, né? Então, eu acho que ainda falta muita referência, né? Camila também é membro do Comitê de Diversidade da empresa, que tem por objetivo multiplicar e executar ações transformadoras e que gerem engajamento dos profissionais da empresa, além de contribuir com o fortalecimento e o planejamento da temática étnico-racial e de gênero. Eu acho essencial que as empresas tenham programas, falam sobre o assunto, mas também que seja algo realmente genuíno, intrínseco. O mundo corporativo acho que deve retratar a imagem da população, né? Que não é o que acontece. E as empresas, eu acho que elas só ganham quando todo mundo tem oportunidade, tem acesso, tem informação. A equidade é para todos, né? Isabela Pina é outra profissional negra com uma história de sucesso para contar. Ela começou como estagiária na empresa Sunrise em 2016 e viu sua carreira se transformar. Hoje tem 23 anos e atua como gerente de contas. Ela reforça a importância das empresas investirem em programas de diversidade. Para mim, é extremamente gratificante. Eu me sinto muito representada e ouvida. Eu percebo que esse tema de diversidade, ele impacta diretamente nas oportunidades e no esforço que a própria companhia tem para tornar um lugar um pouco mais diverso, com ideias e pessoas diversas. Na Sunrise, atualmente, eu sinto que eu estou em um ambiente seguro e esse tema de diversidade e inclusão, ele é realmente tratado com seriedade e isso é super importante. Eu acho que se as empresas elas quiserem se destacar no mercado, elas realmente precisarão ter ideias inovadoras e criativas, né? E isso certamente só ocorre quando há pessoas com ideias distintas, pensando em conjunto. Então, eu acredito muito que essa diversidade ela não se trata somente sobre os grupos que são minorizados na sociedade, mas também sobre a diversidade de pensamentos, de corpos, de vivências. Esse é um tema super urgente, que se a gente não olhar com seriedade para isso, a gente vai ter sempre o mesmo padrão de pessoas ocupando os mesmos espaços de liderança e definindo as ideias. Na empresa que Isabela trabalha, desde o lançamento do programa de diversidade, a participação de mulheres negras na empresa praticamente dobrou, saindo de 11% em 2020 para 20% neste ano. A empresa também tem apresentado altos índices de engajamento em seus grupos multidisciplinares de diversidade, com mais de 90 pessoas participando, com foco em 4 pilares centrais, sendo um deles totalmente focado em raça e etnia. Para finalizar, eu acredito que é uma grande tendência a ser seguida, mas é preciso ir além do discurso. Eu acho que precisam ser iniciadas as ações afirmativas de inclusão. É super importante que as mulheres negras ocupem esses espaços de liderança, que as companhias deem a oportunidade e a voz para esse grupo. A gente faz parte, as mulheres negras, nós mulheres negras, fazemos parte de uma grande parcela de consumidoras do Brasil, mas ao mesmo tempo com menos oportunidades de trabalho e de reconhecimento. Então, eu acredito que assim, é um trabalho de formiguinha, porque são sim questões estruturais, inconscientes, que levam tempo para serem alteradas, mas essa mudança ela não depende só dos indivíduos, mas também das instituições. É um trabalho em conjunto. Por isso é importante a gente não se calar e o futuro ele pode ser mais otimista com as próximas gerações. Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.